Boa tarde, então, conselheiros, vamos retomar aqui o julgamento, então, da sessão das 14 horas do dia 14/10/2020. A gente, na verdade, vai julgar alguns processos que restaram da parte da manhã, que são os itens 5 e itens 6 da pauta. Os dois processos eram de relatoria do conselheiro Rogério. O conselheiro Rogério pediu dispensa do mandato, então eu tive que designar redatores ad hoc aqui, que na verdade vão fazer a leitura dos relatórios e dos votos já proferidos pelo conselheiro do Rogério, que prevalecem, dada a sua ausência. Em razão desse fato do voto do conselheiro Rogério já proferido prevalecer, a conselheira Bianca, que não estava presente nos julgamentos do mês passado, não participará desses julgamentos. Assim, a gente mantém a paridade aqui de 3 representantes da Fazenda e 3 representantes do contribuinte. Certo, conselheira Bianca? Então, eu agradeço, né? E quando a gente acabar de julgar os itens 5 e 6, a gente te avisa para retomar a sala e a gente prosseguir nos outros julgamentos, tá bom? Ok, obrigada, Fernando. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelo item 5 da pauta. O relator era, então, o conselheiro Rogério. O redator ad hoc é o conselheiro Heitor. Recorrente é Reader's Digest Brasil Limitado. O relator tinha votado por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a incidência de multa de ofício e juros de mora, nos termos do parágrafo único do artigo 100. Acho que aquela questão dos perguntas e respostas, que talvez o conselheiro... foi isso que o conselheiro Rogério acabou adotando. Né? Tinha trazido o voto originalmente, acho, por negar provimento e acabou reajustando o voto dele. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar a palavra para o conselheiro Heitor, vai fazer ali o relatório, né? Se ele entender por bem, ele pode fazer aí um resumo também do processo, do jeito que ele achar melhor. Hoje a gente não tem a presença do patrono, até olhar, realmente não. O patrono, embora tenha feito sustentação oral no mês de setembro, no mês de outubro ele não informou ter interesse. Então, eu vou passar a palavra para o conselheiro Heitor, que ele, então, faz relatório, voto do conselheiro Rogério, se ele já quiser fazer alguma consideração, e aí a gente abre, eventualmente, o debate e as votações. Então, conselheiro Heitor, por gentileza. Está no mute, conselheiro Heitor. Bom, presidente, vou fazer um resumo, basicamente, dos autos aqui. Fui designado com base no parágrafo 3 do artigo 58 do anexo 2 do RECARF para redigir o presente acordo na qualidade de redator ad hoc, tendo em vista a dispensa de mandato do conselheiro relator, o conselheiro Rogério, como já foi mencionado, que ocorreu após o início da votação, sem que houvesse sido concluído esse julgamento. Faço, então, adotando a emenda relatório e voto elaborados por ele, lidos na primeira sessão que o recurso foi colocado em votação, no dia 16 de setembro de 2020. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque como até acho que nós já discutimos informalmente isso aqui, o que aconteceu na íntegra do relatório que ficou nem do voto efetivamente dado pelo conselheiro relator, existiu a fundamentação por que teria sido exonerada a multa com base no artigo 100 do CTN. Então, o que eu fiz aqui foi, ao invés de eu tentar rebuscar esse fundamento, como não constava do voto que ele deixou efetivamente, eu explicitei a decisão no voto dele aqui e deixei para acrescentar o fundamento dessa conclusão com base nos debates que foram travados aqui no Conselho. Então, vocês vão ver que ao final do voto, esse posicionamento do conselheiro Rogério está citado, que ele excluiu a multa e juros efetivamente, mas a fundamentação, que eu acho que foi alguma coisa realmente relativa a perguntas e respostas e tal, eu deixei para acrescentar aqui no curso do nosso julgamento aqui. Então, o relatório é o seguinte: são autos de infração lavados pela DRF Rio de Janeiro, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido reflexo, ambos com multa de ofício de 75%, o valor que perfaz, que foi descrito pelo conselheiro Rogério, é só até julho de 2010, a autuação em si, o cerne da autuação à matéria,
é uma glose de despesas com brindes, base legal, fundamentada pela autoridade fiscal, foi o inciso 7 do artigo 3 da Lei 9249 de 95, e isso também consta na descrição de fatos e autos de infração. Por decorrência, essas mesmas despesas foram consideradas dedutíveis tanto no IRPJ como na CSLL. O contribuinte foi cientificado em 12 de novembro de 2010, em 29 de novembro de 2010 apresentou impugnação. Eu vou discorrer sobre a impugnação um pouco aqui, porque quando o doutor Rogério fala um pouco sobre recurso, ele disse que só foi reiterado esse argumento para você ter uma ideia do que foi objeto de recurso pelo contribuinte, que basicamente o cerne é o mesmo da impugnação, com algumas coisas adicionais, mas então a gente já vê logo aqui o que o contribuinte está discutindo, que não poderia ser lavado de auto-imputação. Ele disse, na verdade, é uma editora, que ele comercializa também livros, CDs, DVDs e vídeos. Ele diz que oferece como promoção de venda de seus produtos aos compradores, além da participação em sorteios de prêmios, ele também daria itens de pequenos valores, tais como relógios, rádios, calculadoras e outros, e ele diz que esses itens são entregues gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto que ele vende efetivamente. Ele ressalta o contribuinte que esses itens não são distribuídos a quem não compra um produto da empresa. Ele diz, na verdade, que ele, nas campanhas de venda, envia por mala direta um catálogo, efetivamente, acompanhado de um cartão, uma carta-resposta, que é um cartãozinho, e quando devolvido pelo cliente, efetivamente, se formaliza o pedido de compra e a inscrição no sorteio, quando é o sorteio que é o prêmio, efetivamente. Ele junta em anexo amostras dessas cartas-resposta, nota de vendas do produto, efetivamente, e também dá a remessa dos itens promocionais que seriam fruto dessa venda efetuada através desse procedimento de carta-resposta, efetivamente. Ele ressalta mais uma vez que essa entrega estava vinculada à realização de vendas, então ele diz que desta forma está demonstrada uma correlação entre as despesas incorridas com a aquisição dos brindes, que é o que efetivamente chamou-se brindes aqui, esses produtos, esses relógios, calculadoras e tal. Ele acha que então se demonstrou assim, através desse arrazoado anterior, que existiria uma correlação entre essas despesas incorridas com a aquisição desses produtos e a receita operacional ocorrida em 2005. Então, ele sustenta que, por estarem diretamente relacionados, por haver essa correlação, as despesas possuem as despesas necessárias e usuais, então seriam despesas operacionais dedutíveis com fulcro no Regulamento do Imposto de Renda e na legislação em vigor. Ele admite que contabilizou erroneamente os itens promocionais como brindes, mas ele defende que, na verdade, esses itens enviados aos compradores, brindes não seriam, porque eles seriam, enquanto os brindes teriam um caráter de liberalidade, que seriam indistintamente distribuídos a clientes e não clientes, esses produtos deles, efetivamente, não se enquadram no conceito de brinde, porque não são distribuídos a ambos, ou seja, só são distribuídos a clientes em si. Ele diz que a motivação da lei em vedar foi justamente o caráter de liberalidade dos brindes, efetivamente, e bem como o fato de que esses brindes, que são oriundos de liberalidade dos contribuintes, são, normalmente, às vezes, têm valores significativos, em discordância com os critérios estabelecidos no parecer no artigo 15, que estabelece que os médios de pequeno valor, menos como brindes, acho que poderiam ser dedutíveis. Coacionam um acórdão do CARF, efetivamente, já na vigência da legislação que foi usada para a autuação, que julgou improcedente a glose de despesas com itens acessórios oferecidos por concessionário, adquirentes de veículos, traz a ementa, efetivamente. E aí ele diz, ele conclui, agora já se limitando na conclusão, falando só de itens de pequeno valor, ele conclui que os itens profissionais de pequeno valor distribuídos em conjunto com os brindes, ou seja, os brindes distribuídos junto com os produtos vendidos pelo impugnante, não seriam brindes, efetivamente, ou seja, esses produtos não seriam brindes, porque, na verdade, estariam em conjunto com os produtos vendidos, então não estariam livres da vedação do artigo 7. Então, a discussão toda é se são brindes ou se não são esses produtos adicionais transferidos aos compradores junto com a venda de produtos sobre os quais o contribuinte afere receita, efetivamente. Ele também requereu, ao final, a realização de diligência, para exame de seus documentos fiscais e contábeis, para verificar se as despesas gozadas referem-se no todo ou em parte a itens de pequeno valor, efetivamente, e caso se essas despesas se referissem à aquisição de itens de pequeno valor, qual seria o valor levantado. A DRJ levou em consideração essa argumentação do contribuinte toda relativa a ser brindes ou não ser dedutível ou não, rejeitou esse pedido de diligência ao final. Ele acha que o julgador achou que, na verdade, a matéria era passível de ser resolvida com base nos elementos contidos nos autos, efetivamente. No mérito, efetivamente, a posição da DRJ foi ele
Primeiro diz, efetivamente, descreve o que está sendo feito, diz que a promoção de venda ele só repete o que o contribuinte disse que estaria sendo feito, efetivamente. Ele diz, na verdade, para que sorteio de prêmios, se assim se considerasse, teria que estar sujeito aos requisitos dispostos aqui no artigo 15 do decreto 7951, efetivamente, que diz que, na verdade, que seria uma despesa tipo de propaganda, quando efetuada mediante sorteio, teria que seguir esses requisitos, efetivamente. Ela diz, efetivamente, que também, e a DG também acha que, na verdade, ao final, que teria que verificar se atende os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade. E aí, então, ela diz que, na verdade, como, efetivamente, há uma dedução expressa para brindes, efetivamente, no teor da 9249, e essa vedação se superporia à questão de necessidade de usualidade e Constituição de 299, então, que, na verdade, ela com base nessa vedação específica do artigo 13, a DRJ negou o provimento à impugnação do contribuinte, julgou improcedente a impugnação. O contribuinte, sério, o doutor Rogério, em seu relatório, reiterou as razões, que eu já relatei acima, efetivamente, e ele relata que as conclusões e pedidos, que basicamente são essas. Dizer que os itens promocionais estão diretamente relacionados com a receita operacional e que a jurisprudência do Conselho justificaria a deduzibilidade dessa rúbrica em si, efetivamente, e que a distribuição estaria vinculada à operação de venda e à receita operacional da empresa em si, efetivamente, e que, então, isso aí estaria excluído do conceito de brindes e que trata o inciso 7 do artigo 13 da 9249. Então, ele requer a recorrente a reforma da decisão recorrida, para que sejam julgadas improcedentes as autuações e que as despesas sejam consideradas dedutíveis, as despesas com aquisição desses itens promocionais distribuídos aos compradores. É isso, presidente, o relatório que o doutor Rogério fez. Muito obrigado, conselheiro Heitor. Podemos seguir para o voto, então, né? Tá bom. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque o que aconteceu, presidente? Eu peguei o teor do voto do doutor Rogério em si, eu não sei se por lápis ou alguma coisa, ele está citando ipsis literis o teor de um voto da Câmara Superior de Recursos Fiscais, exatamente a mesma coisa, não tem nem mudança de palavras em si. Então, na minha redatoria DOC aqui, eu achei por bem dar o crédito e citar esse acordo aqui, porque o voto do Rogério começa, vocês veem que tem uma parte amarela aí que está escrito Heitor, fui eu que adicionei. O voto dele em si, que consta da pasta T, que ficou na pasta T, começa do recurso voluntário, efetivamente, em si. Mas se vocês compararem isso com esse acordo que eu citei aí, do voto vencedor, é exatamente a mesma fundamentação, inclusive até nos termos utilizados. Entende? Então, eu vou ler o voto do doutor Rogério. O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admitibilidade, portanto, dele conheço. Tomada de decisão passa por diferenciação do que seja despesas com propagandas e despesas com brindes. Essas últimas, expressamente indedutíveis à vista do contido do artigo 13, inciso 7 da Lei 9249. Ele reproduz aqui o artigo 54, 4506, 54, 47, 450, que regulamentariam o que seriam despesas com propaganda, assim, efetivamente, e os efeitos fiscais, efetivamente. Então, eu não vou ler esses dois incisos, e que ele está fundamentando aqui, que, na verdade, se despesas com propaganda fossem, teriam que estar subsumidos a esses dois artigos aqui. Seguiu o doutor Rogério, também, agora citando o 249, que, na verdade, é a matriz legal do inciso 8, que é o de interesse, que no caso aqui é a 9249, que diz que, na verdade, tem que se adicionar a despesa com brindes explicitamente. Ele cita também esse artigo. Então, ele diz o seguinte: somente pela transcrição dos dispositivos legais acima, não é possível determinar se as despesas do contribuinte podem ser consideradas de propaganda para fins de deduzibilidade da produção do lucro real, pois não se enquadra diretamente nos incisos do artigo 366, ou seja, ele não conseguiu enquadrar essas despesas efetivamente como de propaganda em si. Com algum esforço, no inciso 4 do artigo 366. Então, com algum esforço, poderia ser lá, no artigo 4 do 366. Então, ele passa efetivamente a usar para fins de fundamentação o artigo 13, inciso 7, cita que tem que ser adicionado efetivamente, passa a citar efetivamente o 47, que é o que fala que as despesas têm que ter necessária, efetivamente, ser necessárias, as despesas para os incorridos efetivamente. Então, ele fundamenta da seguinte forma: o que será da legislação acima citada é que, mesmo sendo usuais e necessárias, as despesas com brindes são de todo modo e por previsão legal expressa e indedutíveis. Qual, então, o conceito de brindes efetivamente?
Ele cita o parecer normativo CST 15 de 76, que diz que os bens se destinam a promover a organização ou empresa e não necessariamente seus produtos, e distingue, portanto, das amostras. Podem, todavia, ser a ele assemelhados, desde que representados exclusivamente por objetos distribuídos gratuitamente para tarefa de promoção e que sejam de diminuto ou nenhum valor comercial. Ou seja, ele traz um item no parecer que, na verdade, os brindes, efetivamente, poderiam se confundir com amostras se de diminuto valor fossem efetivamente. E aí, com base nessa consideração, consistente com isso, o parecer normativo, por não existir na época legislação específica, entendeu pela dedutibilidade de despesas com brinde, desde que efetivamente realizadas na aquisição e distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de brindes a clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação à receita bruta da empresa. Ele diz, na verdade, então, que o conceito trazido no paradigma também, para fins de admitir a dedução de gastos com aquisição e distribuição, assemelha-se com o disposto no parecer CST 15, que ele até citou, eu ia botar um SIC aqui, porque como ele trouxe o voto da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele está se referindo ao acórdão paradigma que foi utilizado para subir o recurso na Câmara Superior em si. Mas o que dá para se entender aqui é que o posicionamento, efetivamente, que foi trazido lá no paradigma, que não é de interesse, talvez, para a gente aqui, é coincidente com o parecer normativo 15. Qual é esse posicionamento? Que os gastos com aquisição e distribuição de objetos, desde que diminua o valor diretamente relacionados com a atividade titular da empresa, podem ser deduzidos a título de propaganda para viver de lucro real. Então, na verdade, ele citou o paradigma aqui por questão de estar transcrevendo um voto da Câmara Superior, que eu que coloquei que seria uma transcrição. Então, esse negócio de acordo no paradigma aqui, de se respeitar o acordo da Câmara Superior, para não ficar perdido esse cito aqui. Aí ele cita a portaria 41, efetivamente, que regulamenta a distribuição de gratuita de prêmio mediante sorteio. Aí ele diz o que seria um vale-brinde aqui, efetivamente. Cita a solução de consulta 58 da COSIT, que já diz, efetivamente, que brindes seriam indedutíveis, desde que segundo esse conceito, segundo a solução de consulta, são mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa e adquiridas com de distribuição ao consumidor ou usuário final, objetivando promover a empresa ou produto em que a forma de contemplação é instantânea. Aí, na solução de consulta, também se diferencia isso da amostra, porque disse ali na solução de consulta que a amostra seria só uma parte, um fragmento de um produto, de uma mercadoria, destinada a dar conhecimento da natureza, espécie e qualidade ao comprador em si. Então, a solução de consulta, ele cita aqui, diz que os brindes, efetivamente, são mercadorias que não constituem objeto normal, distribuição gratuita ao consumidor do uso final, promover a empresa ou produto, e que as amostras teriam que ser um fragmento do produto para fim de que conhecimento de natureza, espécie e qualidade. Ele diz aí, ele passa assim, a fundamentação mesmo, diz que a contribuinte exerce atividade de produção, comercialização e venda de livros e revistas, os objetos adquiridos de terceiro para fim de entrega gratuita ao terceiro não se coadunam com despesas de propaganda, mas com despesas com brindes, segundo o entendimento do conselheiro Rogério. E no que pede a diferença entre dois objetos ser sutil, ele diz, na verdade, que o artigo 299, que a despesa operacional apta do ter disponibilidade é aquela não computada nos custos necessários da atividade da empresa, apesar do que é estabelecido no 299, o artigo 13 da 29249, ele interpreta que estabelece uma exceção a essa regra em si. Ou seja, ele descarta a possibilidade de se aplicar o 299 em detrimento da especificidade do artigo 13 da 9249. Ele acha que, na verdade, para se questionar esse tipo de conflito normativo, isso seria possível de ser feito em nível constitucional, que tem que ter se discutido o Conselho Constitucional de Renda, que é afetado de uma forma a renda, se esse artigo 3 estaria ou não, seria ou não inconstitucional à luz desse Conselho Constitucional de Renda. Então, na verdade, e é com base nesse aspecto, ele diz o seguinte: pode-se de admitir a dedutibilidade de despesas com amostras, pois são partes ou fragmentos de um produto entre si que para a empresa, só que mesmo a acepção de valor diminuto, nem mesmo no presente caso se revela, ou seja, ele admite efetivamente que a amostra pode ser dedutível, né, despesas com amostras, diz que, assim, mesmo no caso presente, em caso, não são bens de valor diminuto, que justificassem nem essa acepção de valor diminuto em si, e ele passa a dizer o seguinte: olha, eu acho que apesar de o conceito de brinde ou amostra não ter sido estabelecido em lei, não são conceitos jurídicos, tampouco dependem de maiores esclarecimentos, o brinde, etimologicamente, é objeto oferecido em campanhas promocionais mediante a compra de determinado produto. As amostras são porção menor de um produto que percebe a qualidade. Ele faz uma distinção aqui, efetivamente, entre brinde e amostra em si.
Ele diz que, desde 1976, a fiscalização deu a sua interpretação a respeito dos brindes, efetivamente, traz a alegação da empresa, efetivamente, também, e, ao final, ele diz o seguinte, conclusão: nenhum dos itens listados pela recorrente guardam relação com seus produtos comercializados, e é justamente isso que os caracteriza como brindes e não como amostras. Contudo, como se vê, tais bens, brindes, não gozam do benefício da dedução para fins tributários, mesmo que em tese possam ser necessárias atividades do contribuinte. Ademais, verifique-se que na sua atividade comercial, a empresa oferta também seus compradores diversos itens de pequeno valor, aí cito os itens novamente, efetivamente, o que, em princípio, conflita com a liberdade da própria, conflitando com a ideia da necessidade de tais despesas para a percepção de receita e manutenção da fonte produtora, ainda que se destine a alavancar vendas de produtos ou serviços de maior valor ou margem de lucro. A cláusula também deve ser mantida, por não restar demonstrar que se trata de despesas necessárias à percepção da renda e à manutenção da fonte produtora. Em se tratando de uma editora, caso se tratasse de despesas de compra de papel, tinta ou outros insumos, seria patente a sua necessidade. Entretanto, as cláusulas de referência a itens carecem de comprovação quanto à sua necessidade. Todavia, em que pese concordar com a impossibilidade de exclusão de despesas em análise, entendo que aí essa parte final também, presidente, eu acrescentei porque não constava, tá? Essa parte final aí. Ele expressou isso durante os debates da votação, mas não constava do voto que foi disponibilizado na pasta T. Todavia, em que pese considerar a possibilidade de exclusão da despesa, entendo que se está diante do caso previsto no parágrafo 1 do artigo 100 do CTN, sendo assim, se excluir a multa de ofício e o juros de mora objeto de lançamento. Diante do exposto, o voto por argumentação do recurso voluntário para excluir a licença de multa de ofício e juros de mora. Esse penúltimo parágrafo aí, que deve ser objeto de complementação com a fundamentação que levou o doutor Rogério a excluir a multa de mora e os juros, efetivamente, e que eu achei melhor eu referendar aqui qual seria a motivação, porque como ficou em sede verbal, efetivamente, eu achei melhor fazer o colegiado, para que eu formalizasse esse parágrafo completo com o processamento do colegiado. Então é isso, presidente, esse é o voto do doutor Rogério, efetivamente. Eu acho que é isso, minha função como ADOC, acho que se encerra aqui, né? Muito obrigado, conselheiro Heitor. Perfeito, aí, sem problemas, sem reparos. Eu vou abrir os debates, né? Mas eu também andei pesquisando sobre o tema, né? Para ver até como que estava sendo debatido o tema na Câmara Superior. Achei vários precedentes nessa mesma linha, né? Até o voto do conselheiro Rogério aí era baseado num precedente da Câmara Superior. Em resumo, é isso, né? Dizendo, olha, tem um dispositivo legal que diz o que é propaganda. Tem um dispositivo legal que diz o que é brinde. Para você passar pelo brinde, você teria que encaixar com uma despesa de propaganda. E isso não se encaixaria, né? Acho que está difícil superar isso. Mas, né, vamos ver como que o tema vai evoluir. Em relação à aplicação do artigo 100, né, eu confesso que me sentiria à vontade, olhando pelo menos as perguntas e respostas daquele período, né, até olhei vários até ali, de conceder. Só tem um problema, não foi pedir. Eu fui olhar o recurso voluntário, e o recurso voluntário simplesmente está pedindo o provimento do recurso. Tem um pedido parcial, então eu também não vou me arvorar e avançar nesse tema, já que a matéria estranha ao recurso, né? Mas, conselheira Giovana, chegou a também estudar o tema? Eu dei uma olhada, porque na hora dos debates ali, eu fiquei em dúvida, né? Para mim era matéria nova, essa questão do conceito de brinde, propaganda, amostra. Tem lá na minha pasta do T lá, eu coloquei o item 5, no final do voto do Rogério eu fiz o meu voto vista, mas assim, nem vou me aprofundar, porque na realidade, depois de me adentrar a matéria, eu vou acompanhar o relator na questão da indedutibilidade das despesas. Eu entendo que é brinde, inclusive analisando, eu fiz um questionamento, a gente vê que não é amostra quando você produz, é uma pequena porção do produto que você produz, então ele é uma editora que produz revista e vende livro, CD, então relógio, calculadora jamais poderia se enquadrar como amostra.
analisei um pouco a questão da legislação sobre propaganda, e aí a propaganda você tem que ter todo um arcabouço de um planejamento de publicidade, também eu entendo que não se classificaria como propaganda, e aí, de fato, eu enxergo aquilo ali como um brinde, né, e aí eu faço uma análise seguinte, que para recorrente, né, especificamente, ele adotou uma estratégia de venda que aquela despesa, ela se enquadraria como usual, necessária e normal, e que são os requisitos para uma despesa operacional, mas, na verdade, ela não é uma despesa operacional para toda e qualquer editora de revista, entendeu? Foi uma estratégia de venda que ela adotou. E, nesse sentido, como isso poderia gerar, eu acho que essa despesa de brinde, muita discussão, se é operacional para mim, mas não é para o outro é irrelevante. Eu acho que o legislador resolveu dizer assim, olha, ainda que para você, especificamente, seja operacional pela estratégia de venda que você adotou, ela é indedutível, ponto. Então, aqueles caráteres de usualidade, normalidade, pode ser operacional para ela, era essencial para ela poder impulsionar as vendas, mas é indedutível por disposição expressa de lei. Então, eu estou seguindo ali a linha do voto do relator. Eu só discordo da questão porque eu realmente não me sinto à vontade para afastar a multa e os juros. Eu não consigo ver essa prática reiterada, essas normas complementares que justificam afastar a multa. Então, na realidade, a minha divergência é no sentido de negar provimento ao recurso, né? Diferente do relator que estava dando provimento parcial para afastar as multas e os juros, eu estou votando, abrindo a divergência para negar provimento ao recurso. Obrigado, conselheira Giovana. Conselheiro Dornelas e conselheiro Lucas querem fazer alguma consideração? Podemos avançar para o voto? Não? Podemos avançar, então? O Heitor também tem alguma consideração, Heitor? Não, na verdade, não. Eu já tinha esse posicionamento, porque eu sempre acho que a questão X do brinde, nesse caso aqui que dá para sair, é o fato de não ser um produto de comercialização da empresa. Eu acho que toda vez que eu tiver um produto que não seja objeto de comercialização da empresa, eu estou entrando no conceito de brinde. Eu sei que não há essa distinção legal de dizer que efetivamente tal, mas é o caso aqui, efetivamente. E esse até o voto fala nisso, efetivamente. Então, eu acho que a discussão poderia ser mais profunda, se a gente tivesse diante dele, vamos supor, eu estou dando 3 livros ao invés de eu te dar um quando você compra o meu produto. Aí se seria brinde ou não. Mas toda vez que eu estou diante, por exemplo, eu vou te dar uma calculadora, uma pilha, efetivamente, então eu acho difícil fugir do conceito de brindes, uma vez não estando enquadrado em nenhum outro conceito de propaganda, efetivamente, em si. A amostra não é, até por isso, ao não ser um produto da empresa, já foge da amostra. E aí eu falo, é brinde. Aí, para eu dizer que no brinde não seria, eu teria que entrar no inciso da propaganda, eu também acho que não entra aqui, efetivamente. Entendeu? O que eu me surgiu outra vez foi que a gente discutiu um pouco, era se essa questão do produto ser de comercialização da empresa ou não, seria ou não relevante para caracterizar o brinde ou não. Para mim entendeu? Eu acho que esse que é o posicionamento que o Dr. Rogério trouxe aqui, que eu até acedi no julgamento anterior, e que a doutora Giovana agora explicitou efetivamente. Só um adendo. É o seguinte, que esse fato de ser ou não ser de comercialização da empresa, para mim, também é mais uma coisa que faz com que eu caracterize o produto como brinde na vedação do 13.7, que eu também acho que é específico em relação ao 299, que é a necessidade de neutralidade, então eu fico com o 13.7, que é a fundamentação que eu vou botar o Dr. Rogério em si. Mas essa questão de ser um produto que a empresa não comercializa, para mim, também é importante. E você também não fica à vontade para dar alguma coisa que não foi pedido no recurso, né? Também não. Também não. Isso aí, na verdade, eu até quis... Eu nem lembrava, para ser sincero, presidente, que tinha sido perguntas e respostas. Porque, na verdade, eu me lembrei que tinha sido aqui, eu falei, deixa eu confirmar, porque o que aconteceu? Como acabou saindo com vistas, ninguém expressou, por exemplo, eu e acho que teoricamente o Dr. Lucas em si, que essa fundamentação para a gente seria boa ou ruim. Eu me lembro que teria sido citado, eu falei, não, isso vai ter que ser rediscutido, porque eu não votei, efetivamente, a questão da multa e juros. E eu trouxe para cá. Mas eu também não me sinto confortável, não.
não estando no recurso em si, mesmo com perguntas e respostas, bastava ele ter citado uma linha ali que a gente debateria sobre outro enfoque aqui a questão. Eu não sei se eu votaria efetivamente, mas isso aí é um pressuposto que eu também não consigo violar, não. Então, eu também, o meu voto é que eu já estou votando, né? Desculpa, eu já estou indo no voto. Na verdade, eu também nego provimento e, na verdade, também não dou provimento contra o multijuros. Tanto a dificuldade como o multijuros também não dou provimento. Meu voto é idêntico ao da doutora Giovana. Tá, então, deixa eu só já. Então, a conselheira Giovana está acompanhando o relator, exceto quanto a multijuros. Na verdade, está negando provimento, né? Está abrindo divergência para negar provimento. Divergência para negar provimento. Conselheiro Dornelas. Eu vou abrir divergência do voto da relatora e é a segunda divergência. Eu já expus aqui meu entendimento, eu entendo que não está no conceito de brinde, isso aí foi uma despesa necessária para alavancar vendas, com o princípio da universalidade, toda a receita e despesas para alavancar o lucro, que é o que é... Enfim, essa conversa toda aí. Então, eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso. E queria fazer declaração de voto. Certo. Conselheiro Lucas. A questão de brinde ou não, não que eu acompanhe o entendimento do conselheiro Heitor de que se não for feito não for produzido pela empresa, ele não pode ser brinde, né? Mas, nesse caso específico, eu não vejo essa ligação, de fato, de conseguir deduzir. Então, em que pese a ser brinde e tudo mais, eu acompanho a conselheira Giovana. Certo. Eu também, né, faltou o conselheiro Heitor, já tinha proferido o voto, Sim, né? sim. O voto mesmo na do linha da conselheiro Giovana. Giovana. Primeira divergência. Divergência. A primeira divergência. Tem duas. Isso, com a primeira divergência. Eu também vou acompanhar a primeira divergência. Na questão aqui da multa, né? Se ele tivesse argumentado, perguntas e respostas, trazido ali, né? Trazido o tema para a gente poderia ver se aquilo ali era norma complementar, se era prática reiterada, enfim. Mas como o tema passou batido, eu também acho que não dá para avançar. Então, nós vamos ficar... nesse aqui, nós temos... Por maioria, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro relator, né, que votou por dar provimento parcial para excluir multa e juros, e o conselheiro Dornelas, que votou por negar provimento ao recurso, e o conselheiro Dornelas manifestou interesse... Não, dá provimento. Desculpa, por dar provimento. O conselheiro Dornelas dava provimento, por maioria negaram, o conselheiro Dornelas dava provimento, e manifestou interesse em fazer declaração de voto. Nesse processo aqui, acho então, posso passar para a Giovana fazer o voto vencedor nesse, então? Presidente, eu posso só fazer umas coisas, aí a questão operacional mesmo. Como é que vai ser o fluxo porque na verdade vai ter que ir por 3 pessoas efetivamente. Na verdade, como é que vai funcionar nesse caso, né? Uhum. Você vai ter que passar, você vai assinar como redator ad hoc. Sim. Inclusive, né, pessoal, lá embaixo tem aquelas questõezinhas de validação dos arquivos. Os dois vão me passar a declaração de voto vencedor? Não. Não. O Dornelas precisa passar, e pode se passar para você ou passar para a Giovana, não vai ser a maior diferença, tem que passar a declaração de voto. Tá. Né? E eu passo esse voto para a doutora Giovana, é isso? Isso. Você vai deixar o arquivo bonitinho, passa para a Giovana. Agora está aqui com o número do acórdão. Tá bom. O relator ou o redator ad hoc cumpre aquelas formalidades de colocar a data da sessão, certinho, o número do acórdão. E aí depois volta para mim assinar o final, né? Isso. Aí a Giovana vai inserir, ou você já vai ter inserido a declaração de voto do Dornelas. Uhum. A Giovana inclui o voto vencedor, valida o arquivo ali nos finalmente, vai colocar a assinatura de vocês 3, né?
Aí tanto faz, tá? Mas pode voltar para o Dornelas para ele assinar a declaração de voto, o Dornelas passa para você, e aí vai para o CEPOG para a conferência, e depois vai para o presidente da turma, né? Tá bom. Eu para assinar. É isso. Tá bom. Certo, pessoal? Então, item 4, ou item 5, né? Então, julgado. Não tivemos sustentação oral. E agora falta o item 6, que também era um processo de relatoria do conselheiro Rogério. Na razão da sua dispensa, foi designado o redator ad hoc o conselheiro Lucas, e também aqui o relator tinha votado por cometer o julgamento em diligência. Na verdade, a gente precisa chamar... vamos precisar chamar a Bianca. Por que eu digo isso, né? Se alguém já puder mandar uma mensagem para ela, porque o que acontece nesse item 6, tá? O relator votou por diligência, ele não votou no mérito. Se por um acaso a gente rejeitar o pedido de diligência, eu não sei, é uma possibilidade. Se por um acaso a gente rejeitar, a conselheira Bianca não vai votar na questão da diligência, mas ela votaria no mérito, né? Teria que votar no mérito. Isso pode ser um grande problema. Vamos ver o que tem aí, Lucas. Mas vamos esperar a conselheira Bianca, né? Tá ótimo. Ver se ela... Porque eu nem sei... Eu mandei mensagem aqui, Fernando, vou tentar ligar. Enquanto ela chega, presidente, eu nem sei se ele não teria que ter se manifestado quanto ao mérito também no julgamento anterior. Possivelmente, acho que sim. Isso é uma questão que a gente tem que estudar. Entendeu? Até porque... Talvez devesse ter registrado o voto dele de mérito. Eu não lembro, Lucas, ele trouxe o mérito no voto? Não, só a diligência mesmo. Depois das discussões, ele ainda reiterou que permaneceria com a diligência. Então, é um problema. Não tem solução, né? Só levantei porque... Não tem solução. Vamos ver o que vai acontecer. Porque dependendo da situação aqui, se a gente rejeitar o pedido de diligência, talvez esse seja o caso de ter que retirar esse processo de pauta. Eu fiquei agora com dúvida aqui que o regimento prevê nesse caso aí. Você não teria que... O regimento, acho que o regimento nem vai entrar nessa minúcia, sabe? Porque, vamos dizer assim, né? Deveria ter o voto de mérito de qualquer maneira, né? Quando traz a diligência, nem que seja uma linha, que sejam 2 linhas, mas dizer qual era o voto dele, né? Então a gente vai precisar analisar aqui, deixa eu já dar uma olhada no voto do conselheiro Lucas, né? Na verdade, eu trago o ad hoc bem nos termos como o conselheiro Heitor fez agora há pouco, mas lá no final eu faço uma certa ressalva de entendimento que talvez dê para ir adiante. É uma situação sui generis. Só para a gente confirmar no item... Eu não teria entrar de pauta para você checar essa questão que tu levantou, enfim. Não sei. Outro. Não sei. Como a gente julga ele, isso aí. Eu acho que a gente não julga esse agora, não. Vamos... Você sabe por quê, presidente? Olha só, deixa eu só dizer efetivamente o que diz aqui. O regimento, no 58.4, ele diz assim,
os votos proferidos pelos conselheiros, inclusive quanto ao conhecimento e as preliminares. Entendeu? Esse, inclusive, efetivamente, dá a entender que, na verdade, também quanto ao mérito teria que ser registrado. Entendeu? Pois é. Agora, isso é uma coisa que a gente não tem mais como solucionar. Não tem. Né? Ele não trouxe o voto de mérito, a gente não falou nada também, senão poderia ter retirado o processo de pauta lá, Sim. Eventualmente, e aí a gente vai ficar numa situação da gente pensar aqui um pouquinho, tá? Porque você sabe por que eu acho? Eu acho que eu já tive situações em que ocorreu coisa semelhante assim, e aí alguém falou assim, disse assim, olha, e quanto ao mérito se vencido, eu voto assim. Não entrou em discussão de 10 minutos ou 15 minutos, mas para fim de registro em ata, a pessoa disse para fim de registro que o mérito era X, efetivamente, entendeu? Eu me lembro de alguém ter falado isso. Acho que sabia que não estaria presente na próxima sessão, acho que foi esse o caso. A pessoa sabia que não ia estar presente na próxima sessão, que ia ser substituído. Aí a pessoa voltou para a diligência, mas diz, olha, se eu vencido com essa preliminar e tal, o meu voto é dessa forma, assim, ponto. Ninguém nem perguntou, por quê, nem nada, só para deixar registrado em ata, entendeu? Eu acho que eu já vivi essa situação. Então vamos fazer o seguinte, nós não vamos julgar ele agora, a gente não precisa retirar de pauta nem nada, vamos pensar um pouquinho o que a gente vai fazer. Sim. A gente conversa, né? Alguém tem mais algum processo fácil aí para fazer adiantando? Não. Eu com certeza tenho, não de hoje, né? Que de hoje a gente venceu aqui. Eu tenho um monte, mas são correlacionados, nem pensar. Todos são fáceis, né, Fernando? Todos são fáceis. Aqui para frente, a sua maioria. Deixa eu ver aqui. O item 4, só para confirmar, o Heitor foi designado relator do voto vencedor, né? Isso. No Praia Grande, lá, que é a relatoria da Giovana, né? Tá certo. Então, tá bom. A gente vai ficar com o item 6 pendente. Eu vou pensar o que a gente vai fazer com ele até amanhã. Vamos só tentar votar mais um ou outro, 2 processos aqui. Quem tem algum fácil aí de amanhã? Eu tenho 35 de amanhã à tarde. Eu tenho o 35, o meu é do dia 15. 36 também. 15 à tarde, amanhã à tarde. Podemos fazer. Quem quer fazer aí primeiro? Por mim, tanto faz. Quer fazer, Lucas? Eu guardo o meu. Faz o primeiro, né, da pauta. Qual é o mais baixo? Qual é o mais próximo? Qual é o número mais baixo? É 34, o meu é 36, o da Giovana é 35, se eu não me engano, né? E da Bianca? Deixa eu checar aqui o meu, peraí, que eu acabei fechando a pauta. O meu é 40. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como já faltam 8 minutos para as 18 horas, eu vou solicitar a Val que encerre a gravação, porque assim a gente evita daqui a pouco ter que parar no meio do julgamento aí se passar 2 ou 3 minutos.